Olá para todas as pessoas que nos acompanham. Vamos dar continuidade às nossas aulas sobre ilicitude. Lembrando que na aula passada nós já falamos sobre duas das excludentes legais de ilicitude, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular de direito, que são previstos no artigo 23 do Código Penal. Relembrando que a gente utiliza aqui ilicitude e antijuridicidade como sinônimos, que ilicitude tem a ver com a conduta que contraria o direito e que causa lesão a um bem jurídico, e que quando eu tenho as excludentes de ilicitude, eu torno lícito aquilo que era ilícito. Então, nós falamos um pouco na aula passada já dessas duas que nós dissemos, do estrito cumprimento do dever legal e do exercício regular do direito. As excludentes legais, elas estão previstas no artigo 23 do Código Penal, e hoje nós vamos falar sobre o estado de necessidade e vamos falar um pouquinho sobre uma causa supralegal de excludente de licitude, que é o consentimento do ofendido. E as duas últimas aulas, então, nós trataremos, o Douglas mais precisamente tratará com vocês do assunto da excludente da legítima defesa, certo? Então, vamos começar. Estado de necessidade. O estado de necessidade ele está previsto também no artigo 24 do Código Penal. E lá no artigo 24 do Código Penal, nós temos já a definição, né? Então, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. E o parágrafo 1º diz que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Então, nós vamos falar um pouquinho de estado de necessidade como excludente legal de ilicitude. Quando a gente age em estado de necessidade, nós, então, tornamos lícito aquilo que era ilícito, né? E, portanto, não há crime. Eu gosto de passar uma definição do estado de necessidade, das que a gente pesquisou, das que a gente verifica na doutrina. Eu gosto muito daquela que diz que estado de necessidade, eu não sei se alguém gosta de tomar nota, né? Mas estado de necessidade, então, é a causa de exclusão de ilicitude que depende de uma situação de perigo, caracterizada pelo conflito de interesses lícitos, ou seja, uma colisão entre bens jurídicos pertencentes a pessoas diversas, que se soluciona com a autorização conferida pelo ordenamento jurídico para o sacrifício de um deles para a preservação do outro. Então, esse é o conceito de estado de necessidade. A doutrina, ela também divide, ela classifica as espécies de estado de necessidade quanto à origem do perigo e quanto ao bem sacrificado. Então, a doutrina diz que quanto à origem do perigo, o estado de necessidade ele pode ser dividido em estado de necessidade defensivo e estado de necessidade agressivo. E quanto ao bem sacrificado, o estado de necessidade ele pode ser dividido em estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante. Então, nós vamos falar um pouquinho primeiro dessas definições aí da doutrina, dessas espécies, né, de estado de necessidade, quanto à origem do perigo e quanto ao bem sacrificado. Então, eu disse para vocês que quanto à origem do perigo, nós temos o estado de necessidade defensivo e agressivo. Qual que é a diferença disso, né? Qual é o estado de necessidade defensivo? O estado de necessidade defensivo é aquele quando o ato é contra a coisa de onde vem o perigo para o bem jurídico. Então, eu ajo contra a coisa de onde vem o perigo. Por exemplo, eu sou atacado por um animal bravo e acabo matando esse animal. Então, esse é o estado de necessidade defensivo. Eu agi contra a coisa de onde veio o perigo.
E o estado de necessidade agressivo, quando é que ele se configura? O estado de necessidade agressivo se configura quando o agente se volta contra uma pessoa ou contra coisa diferente daquela de onde provém o perigo para o bem jurídico. Vamos dar um exemplo. Então, para eu prestar socorro a alguém, eu acabo tomando um veículo de um terceiro para salvar essa pessoa. Eu pego o veículo de uma pessoa qualquer sem a sua autorização. Então, eu agi contra alguma coisa diversa daquela de onde veio o perigo. Um outro exemplo, eu invado o apartamento de alguém para socorrer um bichinho, um gato, um cachorro, não sei, que ficou lá preso num apartamento alto, entre o vidro e a proteção. Então, eu também eu ajo contra alguma coisa ou contra alguém diversa daquela que causou o perigo, né? Eu tenho aí a inviolabilidade, nesse último caso, tenho inviolabilidade do domicílio versus proteção dos animais. Então, eu acabo escolhendo aí um desses interesses. Por que tem que ser pessoa diferente daquela que causou o perigo para que eu esteja em estado de necessidade? Porque se o perigo emana de um ser humano e eu ajo contra aquele ser humano, eu não tenho aí o estado de necessidade, mas eu vou ter a legítima defesa. Por isso que a gente diz que no estado de necessidade agressivo, eu vou agir contra uma coisa ou contra alguém diferente, diversa daquela de onde provém o perigo. Porque se eu ajo contra a pessoa que causou o perigo, que está causando o perigo, eu tenho a legítima defesa e não o estado de necessidade, certo? Então, estado de necessidade defensivo, contra coisa de onde vem perigo, coisa, de onde vem perigo, um animal bravo, e o agressivo contra coisa ou pessoa diversa daquela que causou o perigo. E quanto ao bem sacrificado, a gente diz que existe um estado de necessidade justificante, que é o estado de necessidade propriamente dito, e o estado de necessidade exculpante, que aí nós vamos ver um pouquinho que não é bem estado de necessidade do artigo 24 do Código Penal, tá? Então, o estado de necessidade justificante trata-se do sacrifício de um bem de menor valor para salvar um de maior valor, ou pelo menos o sacrifício de um bem de igual valor. Então, eu sacrifico um bem de igual valor ou eu sacrifico um bem de menor valor para salvar o de maior valor, ou pelo menos esses bens precisam se equivaler. Então, aqui alguns exemplos, matar um animal também agressivo para salvar a vida de alguém. Então, eu mato um cão bravo para salvar a vida de alguém. Eu estou em estado de necessidade. A vida de alguém tem um valor maior que o animal ou a propriedade, de outra pessoa, se esse cachorro for de alguém, por exemplo, ou de igual valor, Então, eu mato outra pessoa para me salvar de um incêndio. Tem uma única passagem ali para eu sair daquele local que está pegando fogo e eu mato a outra pessoa. Então, são bens de igual, o valor é igual, Vida e vida. O direito jamais poderá optar, nesse caso, entre a vida de um e de outro. Então, eu agi em estado de necessidade. Esse é o estado de necessidade justificante, que é o estado de necessidade propriamente dito. Então, eu sempre sacrifico um bem de menor valor ou de igual valor para salvar o outro bem, certo? E o estado de necessidade exculpante? Então, nós estamos lá no quanto ao bem sacrificado, eu tenho estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante. No estado de necessidade exculpante, ele acontece quando o agente ele sacrifica um bem de maior valor para salvar o outro de menor valor, certo? Então, desde também que não lhe seja possível exigir nas circunstâncias outro comportamento. A maioria da doutrina que diz que nós, na verdade, neste caso, quando eu sacrifico um bem de maior valor para salvar um de menor valor, eu estaria no máximo, na verdade, sob a teoria
da inexigibilidade da conduta diversa, que na verdade é uma excludente de culpabilidade e não de ilicitude, certo? Então, exemplos da doutrina, o Guilherme Nucci dá o exemplo, dá o exemplo de um arqueólogo que há muito tempo buscava uma relíquia valiosa, e aí para salvar essa relíquia valiosa que ele estava muito tempo atrás, ele acaba sacrificando a vida de alguém ali, de um navio que ia naufragar, enfim, para salvar aquela relíquia para ele. Então nós temos um objeto, uma coisa, e a vida de outra. Só que ele era um arqueólogo que estava há muitos anos atrás daquela peça, enfim. Então, eu não poderia, nesse caso, absolver essa pessoa por excludente de ilicitude, certo? Porque ele sacrificou um bem de menor valor para sacrificou um bem de maior valor, que foi a vida de uma pessoa nesse navio, para salvar um bem de menor valor. Então, no máximo aí, eu poderia alegar a inexigibilidade de conduta diversa dessa pessoa, que é uma excludente de culpabilidade e não de ilicitude. Ou caso se entenda que nem isso aconteceu, não há inexigibilidade de conduta diversa, porque ele poderia ter agido de outra forma, enfim, eu posso considerar essa situação como menos culpável e aí caber uma redução da pena, tá? Mas não é uma excludente de ilicitude, não é estado de necessidade, porque eu não agi sacrificando um bem de menor valor para salvar um de maior, mas eu sacrifiquei o de maior valor para salvar o de menor. Então, ou eu reduzo a pena, ou eu vou aplicar aí a teoria da inexigibilidade, que é excludente de culpabilidade, certo? Então, são algumas definições aí, classificações da doutrina em relação ao estado de necessidade. Quando eu penso em estado de necessidade como excludente de ilicitude, eu preciso entender que existem dois momentos para a caracterização dessa excludente de ilicitude. Quais são esses dois momentos? Então, eu preciso ter uma situação de necessidade, certo? E eu preciso ter um fato necessitado. O que é o fato necessitado? Ele tem a ver com a conduta lesiva ao bem jurídico. Então, situação de necessidade e fato necessitado. Quando eu falo de situação de necessidade, o que eu preciso ter? Quando eu estou em situação de necessidade que me autoriza a agir em estado de necessidade? Eu tenho que ter um perigo atual, aí a gente vai tirando esses requisitos do próprio artigo 24 do Código Penal. Então, eu tenho que ter um perigo atual, eu tenho que ter um perigo não provocado voluntariamente por mim mesma, né, pelo agente. E eu tenho que ter uma ameaça a um direito próprio ou alheio, e eu tenho que ter o dever legal, ausência, ou melhor, eu não posso ter, né? Eu não posso ter naquele caso ali o dever legal de enfrentar o perigo. Então, esses são os requisitos da situação de necessidade. O segundo momento do estado de necessidade é o fato necessitado, então que tem a ver com aquela conduta lesiva a outro bem jurídico. Nesse daqui, o que eu preciso ter? Eu preciso ter uma inevitabilidade do perigo, por outro modo, e eu tenho que ter uma proporcionalidade, que a gente já andou falando um pouquinho quando eu tratei do estado de necessidade justificante e exculpante, uma relação ali de importância entre o bem jurídico sacrificado e o bem jurídico preservado, tá? Então, todos esses requisitos da situação de necessidade e do fato necessitado, eu retiro aqui do artigo 24 do Código Penal. Então, só repetindo, o que caracteriza a situação de necessidade? Perigo atual, perigo não provocado voluntariamente pelo agente, ameaça a um direito próprio ou alheio e ausência do dever legal de enfrentar o perigo. O segundo momento, para eu ter o estado de necessidade, eu preciso do fato necessitado. O que caracteriza o fato necessitado? A inevitabilidade do perigo, por outro modo, e a proporcionalidade, que é a relação de importância entre o bem jurídico sacrificado e o preservado no caso concreto. Então, o bem jurídico sacrificado ele tem que ter menor
importância do que aquele preservado. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada um desses requisitos, certo? Vamos começar, então, pela situação de necessidade, que caracteriza o estado de necessidade, e aí nós vamos falar do perigo atual, né, certo? Então, o que é o perigo atual? Como é que tem que ser esse perigo? Atual é aquilo que está acontecendo. Ele não pode ser um perigo nem passado e nem um perigo futuro, certo? Tanto que a maior parte da doutrina diz que é por isso que não se utiliza perigo atual e iminente. É só o perigo atual, porque o iminente está por acontecer. Então, ele não está acontecendo e ele, a princípio, não justificaria, portanto, o estado de necessidade. O que é iminente é o dano, né? O dano está próximo de acontecer, está prestes a acontecer. O perigo, ele tem que ser atual, ele tem que estar acontecendo. E o dano tem que ser iminente, prestes a acontecer, certo? Então, não basta você só ter medo daquela situação, mero temor não justifica o estado de necessidade. Eu tenho que ter um perigo atual, acontecendo no presente, nem no passado e nem no futuro, certo? Ok. O segundo requisito que caracteriza a situação de necessidade é que o perigo não pode ser provocado voluntariamente pelo agente. Eu não posso provocar aquele perigo e depois dizer que eu agi em estado de necessidade, certo? Quem deu origem ao perigo não pode invocar a excludente de licitude do estado de necessidade. Essa situação de risco, ela precisa vir do infortúnio, então eu não posso ter causado essa situação de perigo. E aqui alguns exemplos, né? Alguém que causa um incêndio, por exemplo, não pode ser beneficiado com a excludente, né? Então, se eu causei o incêndio e aí eu acabo sacrificando a vida de uma outra pessoa para me salvar, eu não posso me utilizar da excludente de licitude. O artigo 24, ele fala do perigo, né, que não provocou por sua vontade. Aqui a doutrina, ela diverge um pouco, dizendo que quando o artigo diz que é o perigo que não provocou por sua vontade, que isso não teria o significado só de dolo, mas também de culpa, né? Então, tanto se eu causei o perigo dolosamente ou culposamente, eu não poderia invocar a excludente do estado de necessidade, né? Então, parte da doutrina diz isso, que eu não poderia, se eu causei por dolo ou por culpa, não seria só o doloso, mas se eu causei o perigo culposamente, eu também não poderia invocar o estado de necessidade. Parte da doutrina diz isso, aí o Guilherme Nutti vem dizendo, olha, a gente precisa ponderar no caso concreto, verificar cada caso concreto para saber se é assim mesmo. E aí ele dá um exemplo de alguém que causou culposamente um incêndio e que para fugir desse incêndio acaba sacrificando uma outra vida. Ele diz, olha, aí não tem condições, né? Não tem como aplicar a excludente da ilicitude. Mas ele diz assim, olha, mas e se nessa fuga do incêndio que você causou culposamente, você apenas precisou ferir uma outra pessoa, agredir uma outra pessoa, causando uma lesão leve a essa pessoa, né? Será que aí não dá para invocar o estado de necessidade, né? Então ele diz aí, olha, aí nesse caso sim, você poderia invocar, porque você pondera ali os bens, né? O valor de cada bem. Enfim, mas predomina a corrente que afasta a aplicação do estado de necessidade somente quando o perigo foi causado dolosamente pelo agente. De qualquer forma, essa é a corrente. Então, a doutrina ela diverge um pouquinho, parte fala, olha, causou dolosamente ou culposamente, não pode invocar o estado de necessidade. Aí o Nutti fala, não é bem assim, vamos ponderar aí o valor do bem que foi sacrificado, e ele dá o exemplo do incêndio culposo, e aí a outra parte, a maior parte da doutrina diz que só está fora, não poderia invocar o estado de necessidade, aquele que causou o perigo dolosamente, certo? Então são essas divergências aí. Então falamos perigo atual,
perigo que não pode ser provocado voluntariamente pelo agente. Eu preciso agir para proteger um direito próprio ou de terceiro, e aí o terceiro, então, requisito da situação de necessidade. Eu não posso agir para proteger um bem ou um interesse que não é juridicamente protegido. Eu não posso invocar o estado de necessidade nesse caso, para preservar uma carga de drogas, por exemplo. Não posso invocar o estado de necessidade, porque não estou falando de bem nem de direito juridicamente protegido, não é? E aí, quando eu falo para proteger direito alheio, eu não preciso ter nenhuma relação de parentesco ou de amizade com esse alheio, né? Com o terceiro. Aí é fundado na questão da solidariedade, no princípio da solidariedade, e é isso que determina. E aí, o último da situação de necessidade, o último requisito, então nós falamos perigo atual, perigo que não pode ser provocado voluntariamente pelo agente, e nós falamos da proteção, tem que agir para proteger um direito próprio ou de terceiro, e tem que não existir, na verdade, é preciso que se caracterize ali uma ausência do dever legal de enfrentar o perigo. Naquela situação ali, eu não tenho que ter o dever legal de enfrentar perigos, então também eu não posso invocar o estado de necessidade. A maioria da doutrina diz que dever legal é no sentido amplo, né? Então, que seria um dever jurídico de enfrentar o perigo. E aí o Guilherme Nucci dá o exemplo do policial, que tem o dever por lei, né, legal, de enfrentar o perigo, mas o segurança particular, contratado, que tem um dever por conta lá do seu contrato de proteger o seu empregador, né? Lembrando que aqui, quando eu falo de dever legal de enfrentar o perigo, não são atos de heroísmo, tá? Então, assim, é tudo bem proporcional e de acordo ali com o caso concreto, certo? Então, falamos da situação de necessidade, que é o primeiro momento para a caracterização do estado de necessidade. E para que eu esteja numa situação de necessidade, eu preciso de perigo atual, perigo não provocado voluntariamente pelo agente, eu tenho que ter uma ameaça a um direito próprio ou alheio, e eu tenho que ter a ausência do dever legal, aqui no sentido amplo, de enfrentar o perigo. Ultrapassado esse momento, então eu preciso de um segundo momento para que eu continue aí nessa caracterização do estado de necessidade, que é o fato necessitado, e que nós já falamos que tem a ver com a conduta lesiva a um outro bem jurídico. E aqui 2 requisitos: a inevitabilidade do perigo, por outro modo, e a proporcionalidade, que é a relação da importância dos bens. Então, quando eu falo de inevitabilidade do perigo e da lesão, eu quero dizer que, podendo afastar-se do perigo naquele momento que você tá ali naquela situação de necessidade, se eu posso afastar do perigo, se eu posso evitar a lesão, o agente deve fazer. Senão ele não será beneficiado pela excludente de ilicitude. Então, se é possível fugir, eu tenho que fugir. Então, se eu posso evitar de alguma outra maneira lesionar um bem, eu tenho que fazer. Então, assim, não pode ter outra solução ali a não ser sacrificar o bem. Se eu posso fugir, eu tenho que fugir. Porque se eu puder fugir e não fugir, eu não posso invocar o estado de necessidade. E aí, eu acho que esse exemplo do Guilherme Nucci também, ele fala de matar um cão feroz. Se eu podia fechar o portão, entrar para dentro, entrar para casa, fechar o portão e evitar matar aquele bicho, eu não posso invocar o estado de necessidade, certo? Então, a ideia é sempre causar o menor estrago possível. E sempre considerando isso, se eu posso, eu sempre tenho que agir de maneira a prejudicar o menos possível. Entre a propriedade e a lesão à pessoa, eu escolho lesar a propriedade. Se eu tenho a possibilidade de lesar uma pessoa e já salvar ali o direito de terceiro ou o meu, ou eu tenho a opção de lesar mais pessoas também para poder me salvar, eu tenho que escolher a opção que lesa uma única pessoa e não a que lesa mais pessoas. Então, a ideia do estado de necessidade é essa: sempre causar o menor estrago possível. Se eu puder evitar de lesar, eu tenho que fazer.
Tem que ter essa inevitabilidade, senão não é estado de necessidade. E a questão da proporcionalidade, que a gente já falou, né, que para eu ter o estado de necessidade propriamente dito, ele tem que ser justificante. Então, eu preciso sacrificar, no caso de sacrifício de um bem de menor valor, para salvar o de bem jurídico superior. Ou, pelo menos, esses dois bens, eles precisam ter o mesmo valor, né? Então, essas são as características, são o que eu preciso, os requisitos que eu preciso ter para caracterizar o estado de necessidade e para que eu, então, tenha uma excludente de ilicitude e aí ser absolvido pela ausência mesmo do crime, né? Porque aquele fato não é crime, ele não é ilícito. E aí, só duas situações curiosas dessa questão envolvendo o estado de necessidade, que a gente sempre ouve falar. Essas aulas são menores, então, assim, a gente vai destacando alguns pontos, né? O furto famélico, por exemplo, que a gente sempre ouve falar, né? Que é aquele para saciar a fome de alguém. É um exemplo de uma conduta, sim, que pode ser praticada sob o estado de necessidade. Mas quais que são, né, as exigências para que o furto famélico seja mesmo praticado em estado de necessidade e eu tenho uma excludente de ilicitude? Então, olha lá. Primeiro, o fato tem que ser praticado realmente para mitigar a fome, certo? Segundo, esse furto tem que ser o único e derradeiro recurso do agente. Então, é a inevitabilidade, não tem outra forma para matar a fome a não ser furtar ali naquele momento. Terceiro, ele tem que subtrair uma coisa, a subtração de coisa capaz de diretamente contornar a emergência. Tem que ser para aquela emergência, né? E quarto, que haja insuficiência dos recursos adquiridos pelo agente com o trabalho ou a impossibilidade de trabalhar. Né? Então, tem tudo a ver com todos aqueles requisitos que a gente falou sobre a situação de necessidade e o fato de necessidade para que o furto famélico de fato seja um exemplo de estado de necessidade. E aí, um outro ponto que a gente também sempre vem à tona quando a gente estuda, né, as excludentes de licitude, que é a recusa da transfusão de sangue nos casos de pessoas que são testemunhas de Jeová. Então, eles não recebem, eles não admitem receber sangue de outra pessoa, por questões religiosas. No passado, o raciocínio era muito simples, né? Então, se falava assim, olha, a vida é muito mais importante que a questão religiosa. Então, se há ali um perigo de morte daquele paciente, o médico faz a transfusão de sangue e pronto. Então, se fazia esse pensamento mais simplista, né? A vida é mais importante do que a religião, então eu ajo em estado de necessidade. Essa recusa do paciente, então ela era ignorada pelo médico e pronto. Mas não faz muito tempo que o STF enfrentou essa situação e aí não é tão simples assim, né? Nós tivemos um voto, inclusive, do ministro Barroso, que ele ressalta coisas que são muito importantes. Então, aqui eu elenquei algumas coisas que ele ressaltou que são muito importantes. Então, primeiro, a dignidade da pessoa humana. E quando eu falo em dignidade da pessoa humana, isso deve envolver a autonomia da pessoa, a liberdade da pessoa, a capacidade de autodeterminação, essa possibilidade dele decidir sobre sua própria vida, né? O Barroso também disse que é indispensável garantir ao ser humano os meios adequados para que a liberdade de opção seja real. E ele também disse que conferir à dignidade humana uma visão eficaz de autonomia somente valoriza o indivíduo, sua liberdade e seus direitos fundamentais. Então, ele ponderou essa questão da dignidade da pessoa humana, da autonomia, da capacidade de autodeterminação versus a vida nesse momento. E aí, no fim do voto, ele diz assim: tendo em vista a gravidade da decisão de recusa de tratamento, quando presente o risco de morte, a aferição da vontade real do paciente deve estar cercada de cautelas,
Para que o consentimento seja genuíno, ele deve ser válido, inequívoco e produto de uma escolha livre e informada. Então, ele está valorizando essa questão da autonomia. Ele pesou aí a vida versus a liberdade religiosa, versus a capacidade de autodeterminação, versus a dignidade da pessoa humana. E aí, como fazer num caso desse, né? Quando o médico, então, respeita essa autonomia do paciente, né? Então, a gente pode dizer que o que vem se decidindo é que, ainda que não se aplique o estado de necessidade, porque a vida ela tem ainda um valor maior que a fundamentação religiosa, a liberdade religiosa, eu poderia sim aplicar nesse caso, entender que nós estamos diante de um estado de necessidade exculpante, aplicando-se aí a teoria da inexigibilidade de conduta diversa e considerando que há uma excludente de culpabilidade, neste caso, para a absolvição, né? O médico, então, poderia acatar, nesses casos, sim, o pedido da testemunha de Jeová adulta, é claro, desde que ela esteja em condições de decidir, de se autodeterminar, desde que esteja consciente para a decisão de não receber a transfusão de sangue, né? E foi nesse